A Reforma Protestante foi um movimento religioso que ocorreu na Europa no século XVI, impulsionado por razões políticas e religiosas. O movimento foi iniciado por Martinho Lutero, um monge alemão que escreveu um documento conhecido como as 95 Teses, no qual criticava a Igreja Católica e o Papa. Lutero estava insatisfeito com as práticas e princípios teológicos da Igreja, incluindo a cobrança de indulgências e a condenação das práticas capitalistas, como a cobrança de juros por empréstimos. Entendemos que a Reforma Protestante foi um movimento reformista iniciado por Martinho Lutero em 1517. O contexto em que Lutero estava inserido é o que nos ajuda a entender o porquê de um motivo iniciado pelo monge alemão ter sido um sucesso. Primeiramente, é importante conhecermos o que motivou Lutero a manifestar-se contra as práticas vigentes da Igreja naquele período. Ele não concordava com certas práticas realizadas no século XVI e sua inquietude a respeito disso levou-o a posicionar-se. Um dos seus maiores questionamentos era sobre a venda de indulgências, prática que a pessoa ofertava dinheiro em troca de perdão pelos seus pecados. A Reforma Protestante ocorreu em um contexto de grandes transformações sociais, políticas, culturais e econômicas na Europa. A formatação da Europa nos moldes medievais estava em declínio e novas realidades estavam surgindo. Era uma Europa que viu o comércio desenvolver-se e novos interesses políticos surgindo. Tratou-se de um período de mudanças culturais, pois a cultura renascentista defendia a ideia do homem no centro de todas as coisas, como forma de quebrar a grande influência religiosa. No campo religioso, a contestação da Igreja Católica era uma prática que vinha acontecendo desde meados da Idade Média. Esses movimentos religiosos questionavam a falta de moralidade, o abuso do poder, a avareza, a corrupção e todo tipo de desvios comuns na Igreja Católica na Europa. Nasceu no dia 10 de novembro de 1483, na cidade de Eisleben, que na época fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. Seus pais chamavam-se Hans Luther e Margaret Luther, que traduzindo para o português ficaria João Lutero e Margarida Lutero. Martinho Lutero ficou gravado na história por ter sido um monge católico que iniciou um movimento de contestação à doutrina da Igreja Católica no século XVI. Lutero não concordava com algumas práticas da Igreja na época e procurou realizar uma reforma no interior do catolicismo, questionando algumas ações por meio das 95 Teses, o que resultou em um cisma no interior da cristandade na Europa. Assim, surgiu o protestantismo, uma ala do cristianismo que possui interpretações diversas da que é praticada pela Igreja Católica. As 95 Teses constituem um documento que Lutero fixou na porta da igreja de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517. Este foi o marco inicial do que conhecemos hoje como Reforma Protestante. E o que dizia as 95 Teses? Lutero questionava e criticava a extensão do poder do Papa, manifestando-se contra o comércio de indulgências, desencadeando questões de alcance religioso e intelectual, que se refletiram nos modos de ser e pensar do homem moderno.